Fala pessoal, a gente está aqui para trazer para vocês mais um vídeo do nosso canal História para Concurseiros. É muita felicidade estar reunido com vocês aqui novamente, poder passar conhecimento, instrução acerca do ensino da história. A gente vai trazer hoje para vocês uma temática de história do Brasil com a nossa especialista do canal em História do Brasil, a professora Adna Gomes. Ela vai trazer um conteúdo muito bom que fala e conecta um pouco com a aula anterior que ela trouxe sobre a Revolução de 30. A gente vai falar sobre o personagem Getúlio Vargas, sobre o que foi a Era Vargas, passando pelos principais pontos que dão a característica desse período. É, quem foi Getúlio Vargas como um personagem político e de alguma forma influenciador, né, de outras figuras políticas até nos dias atuais. A gente vê qual foi essa marca que ele deixou na história do Brasil no meio da política, da sociedade, que vem trazendo ainda nos nossos dias um pouco da sua política lá do passado, né? E a Adna, ela preparou uma apresentação bacana para vocês, no mesmo formato que a gente já está acostumado, através de slides, onde você pode pausar o vídeo, fazer as suas anotações, para que você possa dar continuidade depois aos seus estudos. Vou passar a palavra para ela, sintam-se à vontade para aprender conosco. Adna, a palavra é sua, pode apresentar sua aula com tranquilidade. Ok, Leandro, muito obrigada aí pela apresentação. E olá, pessoal, nós estamos aqui de volta, né, para nossa mais uma videoaula, e especialmente que é aula sobre uma apresentação sobre história do Brasil, conforme o Leandro já adiantou, dando continuidade ao recorte lá da década de 1930, né, a partir de 1930. Conforme o meu último videoaula, né, desse tema, Revolução de 30, e aí o que que eu programei? Programei fazer uma abordagem sobre a Era Vargas. E nesse sentido, nós vamos fazer em partes, porque é muito grande a Era Vargas, é muito grande, né? Foram 15 anos de governo, Uhum. em que, logicamente, com algumas rupturas, né, pessoal? Mas o governo Vargas, ele inicia logo depois da Revolução de 30, que ele assume o poder, né? Ele a presidência, e com o governo provisório já tomando algumas medidas fundamentais. Bom, Vargas, ele é um personagem bem representativo na história do Brasil, porque ele ele é daquele momento da ruptura da Primeira República, né? A ruptura do governo oligárquico, né? Da política tão famosa que o pessoal mais conhece como política de café com leite, né? Ele rompe com isso, que era aquela alternância de governo, de presidente, Minas e São Paulo, né? E ele rompe porque ele é do Sul, né? Então rompe com essa tradição. Primeiro ponto de importante, né, é isso. E o segundo ponto, super importante, que haverá mudanças que até então acontecia, que são algumas medidas voltadas para o trabalhador, medidas voltadas para a educação, né? Outra coisa que é bem importante é que a ruptura do governo café com leite, das oligarquias, né, assim, normativo, institucional, contudo, né, as oligarquias ainda vão estar ali no poder. Isso não, elas não vão deixar de estar presentes, tá? Porém, o Vargas ele vai tentar fazer o quê? Ele vai tentar fazer aquela política de ouvir todo mundo está junto ali, sempre, né, não fazendo a divisão das oligarquias, mas ele juntando, tentando acomodar todo mundo no seu lugar, né? Então, outra coisa também importante que
os militares, eles voltam a participar do governo, porque a gente tem aí a proclamação da República por militares, aí tem aquele início, né, de governos, presidentes militares. E aí tem o segundo momento, que são civis, mas são civis com essa instituição de oligarquias dali da região sudeste, São Paulo e Minas. E aí, com a Revolução de 30 e o governo provisório, os militares voltam, eles retomam novamente, né, e fazem ali o apoio ao governo dito civil, mas eles estão presentes ali em quase todos os ministérios, os militares vão estar presentes. Outro aspecto importante, que Vargas também vai tomar essa medida, que ele centraliza o poder, né, e traz os militares para serem indicar interventores no lugar de governadores, nas regiões, nos estados. Então, esse é um dos aspectos também bem importantes. E eu trouxe aí a apresentação nas lâminas, no slide, né, que eu vou mostrar agora para vocês. E aí a gente tem essa nossa abertura aí, né? Eu trouxe essa... Volta aí. Essa imagem, pessoal, tem aí essas figuras, elas são representativas desse momento. O que essas figuras elas estão mostrando, né? O aparato institucional desse período. Aí tem a bandeira, né, do Brasil, essa figura dessas duas pessoas aí, que representam o quê? O governo centralizado, o governo nacionalista, tá? Por isso eu coloquei bem no centro, representa um aspecto importante, que é esse aspecto do nacionalismo presente lá no Vargas. Nas outras figuras, a figura de povo, né, que participaram lá da Revolução. Não foram só os militares, mas teve presença de pessoas civis, trabalhadores, né, que apoiaram ali a Revolução e aí apoiaram a subida de Vargas ao poder. Aqui embaixo, militares a cavalo, né, que representa o apoio militar ao governo, né, e foi bem conectado os que eu pensei nessas imagens aí para as pessoas que vão fazer concurso, quando elas se lembrarem dessas imagens, observar esse aspecto, tá? Pode passar aí. E aí essa outra imagem, gente, ó, ali essa imagem é de um recorte de uma revista, de um periódico da época, que é o Cruzeiro, tá? Eu estou até mencionando aqui, estampado numa página inteira, né? Dizendo ali o anúncio: as Forças Armadas e a população do Rio de Janeiro restauram a paz do Brasil, 1930. Então, tem essa multidão de pessoas aí, ó. O que significa? O periódico, ele traz essa foto e com esse anúncio, no sentido de dizer que o povo, né, estava apoiando aquela medida, estava apoiando aquela ruptura, e com perspectiva de um Brasil diferente, um Brasil novo, com novas perspectivas, novas medidas. Então, é muito importante que os alunos que vão fazer concurso também se atentarem a isso, tá? Se atentarem para a imprensa, tá? O que a imprensa também abordava
trazia sobre essa mudança, sobre esses acontecimentos políticos e social no Brasil. Então, gente, pode parar lá no Vargas. Vargas, personagem ícone, né? Ele é sempre tema de concurso, sempre cai nas provas, principalmente, né, sobretudo, prova militar. Prova para as Forças Armadas sempre vai cair sobre o personagem Getúlio Vargas. Então, vamos lá, pessoal. Quem era Getúlio Vargas? Bom, aí eu coloquei 2 aspectos, a vida pessoal e a vida pública. Na vida pessoal, Vargas, conforme já mencionei anteriormente, ele foi um gaúcho lá do Rio Grande do Sul, São Borja. Ele começou sua carreira militar, né? Ele foi militar da escola militar no Rio Grande do Sul em 1900 e foi promovido ao 3º sargento do 6º Batalhão de São Borja, só que ele abandonou a carreira militar e foi cursar Direito pela faculdade lá da capital do Rio Grande do Sul. Concluído seu curso de Direito, ele tornou-se promotor público. E aí ele vai participar da política sendo secretário, né? Secretário da Fazenda, do governo do presidente Washington Luiz, né? Ele entra para a política também para ser deputado estadual pelo Partido Republicano Rio-Grandense, o PRR. Ele se casa com Darcy Sarmanho e tem 4 filhos. Na vida pública, em 1923, ele se torna líder da bancada republicana na Câmara. Em 1926, ele se torna ministro da Fazenda, como eu já falei, do Washington Luiz. Em 1927, renuncia ao cargo de ministro e se elege presidente, no caso, naquela época, chamava de presidente do Estado, né, que é o governador hoje. Em 29, ele se candidata a presidente do Brasil, que é aí, no caso, que ele perde a eleição, né? O seu, que era o vice, candidato a vice, na chapa dele, que era o João Pessoa, é assassinado em confusão lá na Paraíba, e aí, por conta desse cenário do assassinato de João Pessoa, né, conforme já lá na videoaula vocês dão uma retomada lá na videoaula de Revolução de 1930, né, que dá início aí toda essa mudança. As insatisfações dos outros estados do Brasil com aquela instituição da política oligárquica. E aí, a morte do João Pessoa vai ser o estopim para explodir o descontentamento, né, para explodir aí aquela revolução. E, com a revolução, Getúlio Vargas se torna o presidente, né? E aí começa então, governo provisório. Esse governo provisório ele vai até 1934, tá? E de 1930 a 1934 acontecerão vários episódios, né? Várias mudanças aí, até das instituições, dos personagens que apoiaram Getúlio Vargas. Ainda nessa lâmina, aqui embaixo, eu coloquei o seguinte, uma coisa bem interessante, que é uma curiosidade. Na Constituição de 1891, ele participou na comissão encarregada de estudar a reforma da Constituição, na ocasião que ele se manifestou contra o ensino religioso nas escolas. Olha que curiosidade, pessoal. Ele, nessa comissão, ele vai ser contra, né, o ensino religioso nas escolas. Gravem isso, tá? Por quê?
lá nas próximas lâminas, vocês vão ver que houve um sentido contrário no governo dele, tá? Com relação a isso. Então, vamos lá. Seguindo em frente. E aí, eu quero trazer alguns aspectos do cenário, tá? Primeiro, um aspecto que vão acontecer. Coisas como as novas forças políticas, tá? Porque antes era, como eu estou sempre mencionando, as oligarquias, né? E, sobretudo, as oligarquias rurais, tá, pessoal? Lógico, nós temos as oligarquias lá das áreas urbanas, mas no período da Primeira República, nós temos as forças políticas oligárquicas rurais, que são os produtores de café, são os produtores da pecuária, tá? E aí, nesse novo cenário, quem a gente vai ter? As forças militares, como eu já falei, vamos ter as forças do empresariado, das elites urbanas, tá? Participando disso daí. Entretanto, não é que as oligarquias regionais ou as oligarquias rurais vão deixar de participar. Não é isso. Só que vai ter o quê? Novos personagens. As forças vão ser um pouco diferentes, tá? Por conta dessa inserção desses novos atores. Então, aí, vamos lá. Os militares voltam ao poder, sendo que qual a diferença da época lá da proclamação da República e o governo de Marechal Deodoro? Os militares, dessa vez, eles vão ser instrumento de centralização do poder. Ou seja, eles vão ser, grosso modo dizendo, né, vão ser usados como instrumentos pelo o poder central de Getúlio Vargas. Tá. Os plenos poderes executivos e legislativos vão estar nas mãos dos interventores perante o governo provisório, ou seja, esses militares eles vão ser os mediadores, tá, entre o poder central e o poder regional. Esses militares vão indicar interventores, quem eles querem e quem o presidente vai querer que seja os governadores. E aí não vai ser mais governador, não vai ser mais presidente, né? Conforme a nomeação, mas vai ser interventores. Tá. Esses interventores serão também militares, mas não obrigatoriamente só militares, terão também indicações de outros nas regiões e estados, que vão substituir as oligarquias regionais, que se transformarão, né, ali nessa de um novo arranjo que era o coronelismo, tá? O coronelismo vindo lá das oligarquias rurais. Tá. E aí eu trouxe outro quadrinho para focar bem isso, né? Os principais aspectos desse período. E aí, pessoal, que vai fazer a prova, né? Focar nisso daí. Que cai muito essas questões objetivas, né? O governo apoiava os militares, a luta entre o poder central e regional, tá? Que isso daí vai desencadear futuramente, a curto prazo, descontentamento que vai culminar com a Revolução Constitucionalista e depois culminar com a Revolução de 1935, tá? Então, o apoio da Igreja Católica, a Igreja Católica vai apoiar incondicionalmente o governo provisório, o governo Getúlio Vargas, a partir de então. Outro aspecto, programa de nacionalização e centralização do poder central elaborado pelos tenentes, ou seja, pelos militares, mas
sobretudo, os militares da patente de tenente. O aspecto da ditadura, a partir do momento que o presidente vai centralizar o poder, forma-se, então, uma ditadura, tá, pessoal? Onde não tem outros poderes, porque ele vai tomar para si governo, legislativo, executivo, legislativo e os regionais. Aí, né, estou até repetindo, troca da oligarquia pelos tenentes nas regiões, política trabalhista. Pessoal, Getúlio Vargas, uma das principais medidas que ele vai tomar é a medida trabalhista. Por meio destas medidas, o Vargas ele vai atrelar ou ele vai mediar o Estado com os sindicatos trabalhistas. Ou seja, ele torna isso daí uma maneira. Quem vê assim, pô, teve sindicato, sim. Só que o sindicato ele vai estar o quê? Vai se tornar uma instituição participadora do Estado. Então, ele vai controlar esse sindicato, de modo que os trabalhadores, os operários, eles não vão mais ser independentes, eles não vão mais fazer movimentos, reivindicações independentes. Qualquer movimento que eles fizerem, o Estado vai estar sabendo, entendeu? E aí, por uma forma que ele teve de estar o quê? Controlando qualquer tipo de aceno contra o seu governo, contra o seu poderio, vamos assim dizer, né? E por conta dessas medidas trabalhistas, né, ele foi conhecido como, ele é conhecido, né? E foi dado essa nomeação dele, grosso modo, de pai dos pobres. Porque e aí eu vou falar mais profundamente na próxima parte dessas apresentações, né? Porque essa é a parte introdutória, a parte 1 da Era Vargas. E aí eu vou adentrar mais nessas medidas que ele tomou, que era o Estado trabalhista, né? E aí tem vários textos que abordam sobre esse tema, que é bem profundo, tá? Ele vai, nessas medidas, elaborar, colocar em execução vários aparatos para os trabalhadores. Ele vai instituir a CLT, vai instituir a FGTS, vai instituir N aparatos trabalhistas que até então não havia, né? Então, isso é um aspecto importante do governo Vargas, tá? Então, nesse aspecto dessas medidas trabalhistas, haverá, nesse início, uma correlação de força entre os grupos dominantes da área urbana e da área rural, né? Porque eles vai afetar diretamente aos seus trabalhadores, né? E isso aí é um assunto também para o próximo vídeo aula. Vamos lá. Início dos arranjos entre governo federal e regional, que é isso que eu dei uma palhinha agora, né? Que é a correlação de força entre os grupos da área urbana, da área rural, a correlação de força da classe elite dominante das áreas regionais, né? Vargas vai tentar fazer esse apaziguamento dessas elites, tá? Urbanas e rurais, e também entre os militares, tá? Outro aspecto super importante também, já dando início que eu falei sobre as medidas trabalhistas, Vargas também vai olhar para as questões sociais, e aí vai trazer para o centro do debate essas questões sociais. Aí ele vai abordar também o debate sobre o menor trabalhador, educação, tá? E aí lembra lá da curiosidade que eu coloquei, que na Constituição de 1891
ele foi contra, lá na comissão, o ensino religioso, no seu governo, ele vai ter apoio da Igreja Católica. Com o apoio da Igreja Católica, ele vai trocar, né, essa ideia, ele vai colocar o ensino religioso como importante na educação do Brasil, né? E vai também elaborar, né, não ele sozinho, mas com os seus apoiadores, medidas, reformas na educação, tá? E sendo que essa reforma, tá, pessoal, ela vai ser feita como? De cima para baixo, ou seja, de uma elite intelectual, a partir de uma elite intelectual, tá? Elaborando a educação do Brasil de forma uniforme, né? Então, aí também, veja bem, um aspecto também super importante que é esse, a reforma da educação, tá? Outro aspecto desse período, a Revolução Constitucionalista de 1932. Veja bem, nós estamos falando de governo provisório, que dá início novas medidas em tudo, né? E aí vai chegar um momento que o grupo das elites paulistanas, elas querem sair do governo provisório, então eles exigem uma nova Constituição, né? Que até então houve a subida ao poder, mas não se mexeu na Constituição de 1891, né? Vargas está tomando todas essas medidas aí sem Constituição, tá? E aí os grupos das forças, né, das elites políticas vão questionar isso, né? Querendo uma nova Constituição. E aí, em 1934, é promulgada a nova Constituição de 1934. E essa é a primeira parte, pessoal, a parte, conforme eu venho falando, né? A parte introdutória da Era Vargas, tá bom? E aqui na última lâmina, eu coloquei aqui as referências, que é super importante, pessoal. Tem várias produções sobre a Era Vargas, tá? E aí eu trouxe uma que é central, bem didática, que é a do Boris Fausto, né? Que ele é lá naquela produção dele, História Concisa do Brasil. Tem também o Skidmore, tá? Que é o Thomas Skidmore, que é esse livro aqui, ó, muito importante também, que ele fala sobre, ó, de Vargas a Castelo, tá? É um brasileirista americano que tratou de... É o resultado de uma pesquisa de doutorado, tá? Stanley Hilton também é um brasilianista americano, escreveu Oswaldo Aranha, uma biografia. Oswaldo Aranha é o amigo do Getúlio Vargas e que teve, desde o início da Revolução de 30, esteve presente em todos os momentos da vida política do Getúlio Vargas. E Stanley Hilton escreveu a biografia dele, que foi também diplomata, tá? Foi também ministro das Relações Exteriores, né? E um personagem muito importante na Era Vargas. Também eu coloquei que esse livro, que é da Marli Viana, Revolucionária de 1935, é uma abordagem central sobre a Revolução de 1935, comunista, né? Da intentona comunista. Mas, na sua introdução, ela aborda, obrigatoriamente, tem que abordar sobre a Revolução de 30, sobre o governo provisório, né? Então, essas três bibliografias aqui eu mencionei aí. Outra referência que são as imagens, tá, pessoal? As imagens são lá da Hemeroteca, Biblioteca Nacional, do periódico da revista O Cruzeiro. É uma edição especial que eles vêm trazendo todo o momento da Revolução de 1930. E é isso daí, pessoal. Ó,
Espero que vocês tenham gostado, tá? E não se esqueça de, ó, apertar o sininho e assinar o nosso canal, tá bom? Vou passar a palavra aí para o Leandro, e o Leandro vai fazer as considerações finais, falar o que ele achou aí da apresentação. Show de bola, Adna. Muito boa, muito completa, concisa. O pessoal pôde notar aí os pontos principais. A Adna trouxe uma apresentação bem sintética para vocês poderem anotar ponto por ponto essa primeira parte do que foi esse governo de Getúlio Vargas. Quem foi Getúlio Vargas, um grande personagem da história do Brasil, essencial para quem precisa fazer concurso, prova para concursos militares, ou está aí precisando de um reforço escolar na área de história do Brasil. Lembrando que todos esses livros que ela citou, eu vou deixar aí na descrição do link do vídeo para que vocês possam ter acesso ou no Amazon ou na estante virtual, que é o nosso sebo virtual de livros aqui no Brasil, que alguns livros que ela mostrou já não tem mais acesso, né, para venda pelo Amazon, mas vocês podem comprar pela estante virtual. Adna, dá só uma passadinha nos livros agora que está com tela cheia, só para a gente ver Tá. os livros aí que você mostrou. O Então, primeiro... pessoal. Uhum. Então, pessoal, o primeiro é esse aqui, do Skidmore, tá? Brasil, de Getúlio Castelo. Skidmore é um americano, norte-americano, brasilianista. Né? Brasilianista, ele fez uma pesquisa sobre o Brasil e ele focou, né, do início do governo Vargas. É um livro muito bacana, tá? Bem detalhista. Para quem quer se aprofundar, eu acho bem interessante. Uhum. Stanley Hilton, eu usei essa bibliografia também. Só que Stanley Hilton também é um brasilianista, eu tô enrolando a língua aqui, norte-americano, só que ele escreveu sobre Oswaldo Aranha. Nesse livro, ele vai abordar, sobretudo, Vargas, tá? Por Uhum. quê? Oswaldo Aranha era amiguíssimo do Getúlio Vargas, participou do governo, aliás, desde a Revolução, ele participou junto com o Vargas. Ele era um dos atores ou ele foi um dos atores que participou da política gaúcho também, participou lá, né, no Rio Grande do Sul, junto com o Getúlio Vargas e outros. Então, nessa abordagem sobre o Oswaldo Aranha, ele aborda necessariamente sobre o governo Vargas. Tá? Eu utilizei esse Show. livro também na minha pesquisa de mestrado. Aí não quero falar do Oswaldo Aranha, mas a aula foi sobre Getúlio Vargas. Mas o Oswaldo Aranha ele foi importante também porque ele foi grande estadista, foi ministro das Relações Exteriores, participou da ONU, foi o primeiro que abriu a ONU, né? Sim, sim. E Inclusive, também... tem uma curiosidade sobre o Oswaldo Aranha, que ele participou da votação histórica sobre o Estado de Israel, né? Eu Quando ia falar isso Israel... aí, tu tirou Né? da minha boca, é isso aí. Bem Viu? interessante. Ele participou, ele votou lá, né, Uhum. para o Estado de Israel. Tá? Então, ele é Sim. um personagem muito importante. Até lembrei de uma coisa que mais não vou falar, não, que Uhum. é Spoiler. anacronismo. Não, é anacronismo, não pode. Ah, tá. Então é isso, Beleza. tá, pessoal? Tranquilo. Esse livro aí. Show. Outro livro que eu utilizei é Revolucionários de 1935, de Marli Viana. Ela vai até gostar que eu estou falando do livro dela, minha professora lá do Bacana. meu doutorado. Tá? Nesse livro, necessariamente, tem que abordar sobre Getúlio Vargas desde o início, né, da Revolução de 30. Uhum. Utilizei esse livro também, tá, pessoal? Muito Show. importante. E tem outros também, tem várias produções sobre muita gente produzindo sobre Getúlio Vargas. Conforme eu já Perfeito. falei, né, foram muitos anos, são 15 anos, né, o Sim. período. E a partir da década de 1990, que com a abertura política, né, a Constituição de 1988, a transparência, a documentação dos arquivos
todos ficaram abertos, e aí proporcionaram, né, condições para pesquisas. E nisso, até agora, muita pesquisa sobre Getúlio Vargas. Inclusive internacionalmente. Quando eu fiz pesquisa no CPDOC, tinha muito estrangeiro pesquisando o arquivo de Getúlio Vargas, para vocês verem qual a dimensão que tem esse personagem. Perfeito, É isso. Adna. Gente, uma grande aula de história do Brasil que vocês tiveram a oportunidade de ouvir agora, inclusive com recomendações bibliográficas. Vocês possam fazer uso desse material. A gente tem por intuito trazer para vocês de graça esse conteúdo, um pouco do nosso conhecimento. Nós não somos, assim, dominantes total do assunto, mas temos capacidade para abordá-lo, até porque dedicamos parte da nossa vida a esse estudo, na academia, com a nossa formação, com o mestrado, e parte disso a gente quer contribuir para vocês que estão buscando conhecimento também. E é isso, nosso vídeo de hoje ele vai ficar por aqui. Não se esqueça, mais uma vez, a gente pede para vocês, compartilha os nossos vídeos, clica no sininho para que você possa ter notificações de próximos vídeos. E não deixe de se inscrever no canal também, porque assim você ajuda esse canal a crescer para que a gente possa continuar evoluindo em novos videoaulas para vocês também. A gente vai se aperfeiçoando junto com vocês. Muito obrigado por acompanhar a gente até aqui e até a próxima, gente. Valeu. Até a próxima aí, ó, o like. O like, deixa o like. Tchau, tchau.